A maioria dos gêmeos siameses vivem uma vida difícil porque eles estão unidos pelo abdômen, tórax ou pelve. Agora imagine como é muito mais difícil quando as crianças estão unidas pela cabeça. Essa é uma condição em que Lizzie e Mel nasceram quando sua mãe, Camila Vieira, descobriu que estava grávida. Ela foi fazer uma varredura e, através do processo, ela pôde descobrir que estava esperando por gêmeos. Camila e seu marido estavam animados com a notícia e eles começaram a fazer os preparativos para a chegada de seus gêmeos. Quando a gravidez chegou à 10ª semana, eles foram para mais um exame de varredura para verificar as condições dos bebês e para descobrir o gênero das crianças. Foi durante esse exame que eles tiveram a notícia chocante de que seus bebês eram siameses e que estavam unidos pelo crânio. Devido à condição que elas possuíam, elas tinham baixas chances de sobreviverem. A mãe dos bebês ficou arrasada, mas ela precisava se manter otimista de que tudo poderia dar uma grande virada e as crianças poderiam ficar bem. No dia 1º de junho de 2018, os bebês nasceram em um hospital em Brasília, no Distrito Federal. Elas estavam unidas pelo crânio, assim como a varredura tinha mostrado. A jovem mãe de 26 anos não ficou surpresa com a visão de seus bebês, mas apesar de já ter conhecimento prévio de sua condição, ela não pôde deixar de se preocupar. Ela se perguntava se tinha feito alguma coisa durante a gravidez que contribuiu para a condição de suas filhas. Ela também estava incomodada com o quão desconfortável aquilo era para os bebês e de como seria difícil para cuidar deles. Suas preocupações foram aliviadas pelos enfermeiros, que lhe explicaram que aquela era uma ocorrência natural e ela não tinha feito nada de errado. Além do mais, seus bebês tinham nascido muito saudáveis. Então eles disseram a ela que uma cirurgia poderia ser realizada para separá-las, porque elas eram saudáveis, mas eles não podiam fazer imediatamente após o nascimento, porque elas eram muito frágeis para lidar com possíveis complicações que podiam vir com a cirurgia. O termo médico usado para descrever a condição das gêmeas é conhecida como craniópago. Craniópago é uma condição na qual os gêmeos siameses são unidos pelo crânio. É considerado uma condição rara, que estima-se acontecer uma vez a cada 2,5 milhões de nascimentos. A maioria dos gêmeos siameses são unidos pelo peito ou estômago. Por isso, o caso de Liz e Mel era um caso especial. Ninguém tem controle sobre a separação de um embrião. Por isso, não é uma condição que pode ser evitada. Mas após o nascimento, se as chances dos gêmeos de sobreviver são altas, a condição pode ser corrigida separando cirurgicamente as crianças. Camila foi informada de que os seus bebês poderiam submeter-se a uma cirurgia e os levou para casa com a esperança de que, em breve, elas estariam fortes o suficiente para se submeter ao procedimento. Os dias anteriores à cirurgia foram uma luta, tanto para os pais quanto para as crianças. Camila e seu marido tinham que trabalhar duro para conseguir manter as gêmeas confortáveis. Não foi fácil alimentá-las, limpá-las e nem mesmo fazer quaisquer outras coisas que fossem necessárias. O jovem casal que quase não dormiu durante esse período, pois os bebês precisavam de cuidados regularmente. Mas na maioria das vezes eles tinham que ser atendidos ao mesmo tempo, e se um dos gêmeos acordava enquanto o outro ainda estava dormindo, os gritos incessantes de quem despertava acordava o outro. Camila e seu marido iam então ao encontro deles para tentar consolar os dois de uma só vez, mas era realmente difícil, até quando uma delas queria brincar e a outra estava sonolenta. Eles tiveram que aprender desde cedo a tentar fazer com que o que estava sonolento dormisse e o que queria brincar ficasse parado ou se movesse suavemente enquanto brincava. Isso, é claro, era impossível.
Camila disse que era como se as meninas estivessem sendo puxadas em dois lados diferentes ao mesmo tempo, e cada extremidade tinha uma mente própria, e ambos os lados queriam fazer coisas diferentes, mas elas foram forçadas a sobreviver e fazer as coisas contra sua vontade. Elas não tinham liberdade e elas não estavam nem sequer autorizadas a desenvolver-se adequadamente dentro de suas personalidades. Os pais esperavam pacientemente pela sua cirurgia de separação, embora eles fossem céticos por causa da taxa de sucesso e da taxa de sobrevivência para gêmeos siameses separados, que está entre 5% e 25%. As probabilidades realmente não estavam ao seu favor. As garotinhas tinham agora 10 meses de idade e os médicos liberaram que elas fizessem a cirurgia. Então, eles começaram a fazer os preparativos. No dia 27 de abril de 2019, a cirurgia foi realizada nas gêmeas. O procedimento foi liderado pelo Dr. James Goldrich e realizado com a ajuda de outros 50 profissionais médicos que estavam envolvidos. A cirurgia de alta complexidade foi realizada no Hospital da Criança de Brasília, José de Alencar, e foi a primeira de seu tipo realizada no Distrito Federal e a terceira realizada no Brasil. A cirurgia também foi feita e financiada através do Sistema Único de Saúde, o SUS. A cirurgia inclui cerca de 36 estágios, que duraram 20 longas horas. Como tratava-se de uma cirurgia de alta complexidade, métodos meticulosos foram necessários. Para Camila e seu marido, todos os 1.200 minutos dessas 20 horas foram uma combinação de preocupação e medo. Era um período muito intenso para eles, e eles estavam constantemente pedindo por atualizações aos enfermeiros. Em seguida, depois de esperar por 20 horas, veio a boa notícia de que Liz e Mel foram separadas com sucesso e ambas estavam em boas condições. Os pais não poderiam estar mais felizes e apressadamente se direcionaram para a ala onde elas haviam sido colocadas. Quando viram suas crianças em camas separadas, eles não puderam deixar de derramar uma lágrima de alívio. Os médicos também ficaram felizes, porque várias complicações surgiram durante a realização da cirurgia, mas eles foram capazes de superá-las. Devido à sensibilidade da operação, Liz e Mel tiveram que ir ao hospital por cerca de 6 meses após a cirurgia para realizar exames regulares. Depois dos 6 meses, constatou-se que estavam completamente bem e receberam alta. Os pais foram informados que as gêmeas agora poderiam viver separadas e viverem sem complicações. Um ano após a cirurgia, Liz e Mel estavam bastante confortáveis, vivendo suas vidas separadas. Apenas as cicatrizes da cirurgia eram os sinais que mostravam que elas tinham sido uma vez siamesas. Camila era excessivamente grata pelo sucesso da cirurgia e por quão bem elas estavam se desenvolvendo. 6 meses após a operação, ainda estávamos indo para o hospital muitas vezes, mas elas receberam alta em praticamente todos os check-ups. Graças a Deus, Liz e Mel estão se desenvolvendo super bem para a sua saúde, Camila disse. Um ano depois, a mãe expressou o quão emocionado ela se sentia ao vê-las prosperar individualmente. É engraçado que agora faz 1 ano desde a cirurgia. Na época eu não chorei tanto quanto eu estou chorando agora. Hoje, quando paro para pensar em tudo, eu choro de emoção e alegria. É realmente gratificante vê-las. É ver o milagre que Deus fez em nossas vidas, porque eu li tantas histórias na internet sobre crianças que sofreram a mesma condição, e isso só me fez mais preocupada que fosse uma situação muito delicada. E é por isso que, para mim, minhas meninas são um milagre. Não era fácil para a mãe ver suas filhas lutando para sentirem-se confortáveis. Camila afirmou que a coisa mais feliz para ela era ver as crianças livres para fazer o que quiserem.
As gêmeas agora são capazes de realizar atividades como nadar e brincar individualmente. Eles também retrataram diferentes personalidades. De acordo com sua mãe, Mel era mais sorridente e alegre e poderia também ser mal-humorada, enquanto Liz era afetuosa e amorosa, mas é às vezes um pouco mais fechada. Elas são opostas, mas ao mesmo tempo elas acabam sendo muito parecidas em algumas características. Tudo depende do dia e de seu humor. Eu me sinto abençoada e sortuda de vê-las crescer. E elas me fazem tão feliz que eu nunca vou poder agradecer o suficiente aos médicos e toda a equipe médica. Durante os 10 meses que tivemos que esperar antes da cirurgia ser feita, houve uma ideia clara de que se a vida delas corresse em risco, eles não dariam permissão para fazê-la. A mãe disse que as gêmeas tinham sorte de ter acesso a um sistema que ajudou a separá-los, e ainda mais sorte que sua cirurgia foi bem sucedida. Gêmeos siameses têm uma taxa de sobrevivência muito baixa. A maioria dessas gestações resultam em abortos espontâneos e natimortos. Apenas 18% de todos os bebês siameses sobrevivem, e aproximadamente 35% deles morrem nas primeiras 24 horas, e apenas 18% de todos os gêmeos siameses sobrevivem mais de 24 horas. Para uma condição que tem taxas de sobrevivência tão baixas, você não pode deixar de concordar com Camila de que suas gêmeas são de fato um milagre. Então, o que você acha da história sensacional de Liz e Mel? Deixe seus pensamentos nos comentários. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!